Olá, boa noite. Seja bem-vinda, Flávia. Vamos aguardar só mais uns minutinhos, as pessoas irem entrando na sala. Beijinho. Aqui tá chovendo muito. Tô com medo dessa conexão, mas vamos vibrar positivamente para que dê tudo certo. Você tá me ouvindo bem, Flávia? Olá, Amanda, seja bem-vinda. Cláudio. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Gente, pode acontecer hoje, ei, Thelma, boa noite. Pode acontecer alguma interferência, porque eu estou no meio do mato, minha casa fica no meio de uma mata e está chovendo muito, assim. Então, eu espero que a gente não tenha muita interferência na internet, né? Mas pode acontecer. Se acontecer, aí vocês já sabem o porquê, né? Thaísa, Florzinha, boa noite. Então, vamos começar, né, a nos organizarmos para esse bate-papo de hoje. Gostaria que quem tivesse oportunidade de colocar uma águazinha para fluidificar, é sempre bom, né? Nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados nesse momento pelos nossos mentores, os mentores da Casa Girassol, os nossos mentores individuais, né? Eles estarão aqui conosco e com isso a gente pode, né? E com isso a gente pode pedir a misericórdia do alto para que a gente seja beneficiado com uma água fluidificada, por um passe. E eu sei que a espiritualidade ela não nos desampara. Ei, Emanuel? Então vamos lá, vamos começar iniciando com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Respirarmos profundamente e lentamente. Vamos tentar eliminar a nossa mente de qualquer preocupação nesse momento. Tentarmos. É sempre válido. Quem puder se conectar somente com a imagem do seu Cristo interno, da sua luz interna. Nós somos filhos de Deus, irmãos do Cristo, e eles estão conosco nesse momento. Deus de infinita bondade, amor nosso, fonte de toda vida, Jesus, nosso mestre maior, amigo de todas as horas, mentores espirituais da Casa Girassol, irmão Lucas, irmão Tiago e toda a sua comitiva, mentores individuais que nos acompanham nessa vida e muito provavelmente em outras vidas. Nos ampare nesse momento, nos instrua, nos inspire, abra o nosso coração para que possamos aprendermos juntos sobre esse tema que hoje foi proposto, a doença como providência. Que nós possamos absorver o máximo
para o nosso entendimento e reforma íntima e evolução. Não estou aqui no papel de professora, de instrutora. Estou aqui no papel de trabalhadora, somente para intermediar, motivar, sensibilizar o assunto, para que a gente possa trocar e assim crescermos um pouco mais coletivamente. Deus de infinita bondade, ampara-nos nesse momento. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vocês conhecem aquela música do Tim e da Vanessa, né? E eu acho que essa música tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Cada pedacinho dela vai nos remeter a alguma consciência a respeito desse tema. Então, eu vou tentar cantar um pouquinho para a gente só lembrar. Casa-lar. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar evola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deitar a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, marear, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar evola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deitar a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, marear, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu jeito de pensar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa. Muito bem. Então, a Casa Lar, né, que é essa música de Tim e Vanessa, dessa dupla tão querida, né, ela diz muito que o nosso corpo é o nosso lar. O nosso corpo, ele é o depositário de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas virtudes, de todas as nossas mazelas, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas vibrações, de todas as nossas lesões, tanto perispirituais, espirituais e físicas, né? Então, nós estamos nesse momento com uma veste física, mas nós não somos um corpo físico somente, né? Nós temos um espírito, um perispírito e um corpo. E quando eu falo de corpo, de casa-lar, eu estou falando de todas essas dimensões. Eu não estou falando somente desse corpo que lhe fala, desse cérebro que está aqui funcionando, mas num sentido amplo, integral de nossa visão enquanto lar, enquanto ensimesmados em nós mesmos, né? Então, é muito importante entender que nós nunca ficaremos livres de nós. Nós nunca ficaremos livres das nossas mazelas. E nós nunca ficaremos também regredidos daquilo que nós já conquistamos espiritualmente, enquanto qualidades, enquanto virtudes, né?
Então, gente, hoje eu vou falar sobre o tema a doença como providência. E aí não tinha como falar desse tema se a gente não falar desse corpo que é todo o nosso contorno enquanto seres únicos, que temos uma particularidade, né? Algo único que é intransferível, que é só meu, que é só de vocês. E aí, pensando um pouquinho, né, nos conceitos sobre saúde e doença, né, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E ainda acrescenta que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais ou deficiências. Então, eu acho até interessante esse conceito da Organização Mundial de Saúde, porque amplia um pouco mais essa questão de ficar somente no corpo físico, né? Naquilo que estar doente é ter uma mazela física. E não estar doente é não ter uma mazela física. Então, até a própria Organização Mundial de Saúde, ela também amplia um pouco mais esse conceito de doença, né? E aí, ela também fala da questão da nossa dimensão física, da nossa dimensão mental e da nossa dimensão social. Isso, para mim, foi um avanço, porque a nossa saúde, ela depende também do meio onde nós estamos e dos nossos pensamentos, do nosso funcionamento mental, né? Mas ainda é precária no sentido de que, quando ela fala, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, será que nós somos capazes, nesse mundo que estamos vivendo, nesse nível de evolução ao qual estamos, né, num planeta ainda de provas e expiações, termos a capacidade de termos esse bem-estar completo, físico, mental e social? Então, essa é uma questão. Eu acredito que piamente não estamos nesse patamar, nessa situação em que nos encontramos. Então, partimos do ponto que todos nós, de alguma forma, somos doentes. E estamos doentes, né? Em menor ou maior grau. E também de formas diversas, tanto na dimensão física, mental, quanto social, né? E aí o Espiritismo, ele vem também com um acréscimo nesse conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, né? É o funcionamento, a interação com estabilidade de uma tríade da qual todo ser humano encarnado está submetido e é composto: espírito, perispírito e matéria. E aí, como a gente está conversando numa rede social muito ampla, né? E pessoas que muitas vezes não são espíritas, né? Mas gostam do tema, ou têm curiosidade sobre o tema espiritismo, né? A gente tem que tentar elucidar um pouco essas dimensões que o espiritismo trabalha e percebe e vê, né? Que são as dimensões físicas, que é essa que nós temos, concreta, né? Onde a gente pega esse corpo físico que nos representa, né? Que é muito no concretão. Nós temos o espírito, que é a dimensão mais sutil do ser, né? Porque nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência humana e não o contrário, né? Muitas vezes as pessoas pensam que nós vamos para uma dimensão espiritual. Não, nós somos filhos de Deus e Deus é um ser espiritual, então nós temos características espirituais, né? Então nós somos espíritos e nós temos o perispírito. O que é o perispírito? É uma dimensão semimaterial, fica ali, né, intermediando essa nossa relação entre a nossa dimensão espiritual e a nossa dimensão física, né? É como se fosse ali uma modulagem com um aspecto semimaterial
na qual a gente também tem. Então, nós não somos só corpo físico e espírito, nós somos espírito, perispírito e corpo físico, né? E esse perispírito, geralmente, quando os médiums, né, que tem o dom da clarividência, da vidência, né, de ver um espírito, quando ele fala assim, eu estou vendo um ser, um espírito ali, ele está vendo o perispírito, porque somente quando ele é ainda revestido perispiritualmente, o espírito é revestido perispiritualmente, né, é que ele se torna visível aos olhos do médium que ainda está no corpo físico, nesse olho que tem todas as suas limitações, né? Então, as pessoas falam assim, eu estou vendo espírito. Não, mas na verdade o termo técnico seria ver um perispírito, né? Aquilo que dá modulagem, que dá as características físicas, o contorno de todos nós nesta vida, né? E esse perispírito, gente, ele traz reminiscências históricos, né, de toda a nossa vida e de outras vidas. Tanto a nossa modulagem mental quanto física, né, de todas as outras reencarnações. Ele vem com marcas, ele vem com registros históricos de todas as experiências que nós vivemos em outras vidas e também nessa. A gente adquire também tanto virtudes quanto mazelas nessa vida, né? Então, nós temos que... o perispírito, ele é como se fosse uma memória do nosso corpo, né? Para que outras pessoas que têm até a capacidade de ver podem até enxergar. Em vários livros espíritas vem falando muito disso, né? Quando o médium enxerga um espírito que muitas vezes está esfacelado no seu chakra cardíaco ou tem alguns vermes na região pélvica, né? Então tem tudo isso a ver com as histórias e as vivências anteriores daquele espírito que ficam registradas ali na memória perispiritual, né? Isso é muito importante. E aí, gente, como que a gente tem que pensar? Nós somos um corpo elétrico, vamos assim dizer, né? Um corpo energético, um corpo que é também feito de dessa energia cósmica que nos rodeia, né? Do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele se diferencia e nós somos também feitos de uma energia, né? De uma eletricidade, né? De um magnetismo, de uma energia própria nossa. Então, gente, nós, enquanto energia, a gente emana feixes de luz ou de trevas, de acordo com a nossa vibração e frequência. Então, cada um de nós, de acordo com as nossas condutas, de acordo com o nosso nível de pensamento, com o nosso nível de reforma íntima, com o nosso nível de evolução, a gente vai estar ali naquela faixa vibratória de frequência, certo? Que cada um tem a sua. Não tem jeito. Eu lembro que, eu não sei se vocês se recordam, quando Chico Xavier, ele estava internado em um determinado hospital, as pessoas viam da janela do seu quarto um feixe de luz radiante, que era assim, era quilométrica. Quer dizer, e todos dizem, né, que aquela frequência de luz era a luz de Chico, era a energia, a frequência, a vibração, o espectro da energia luminosa de Chico Xavier. E aí, como nós somos energia, nós somos feitos também de energia cósmica universal, né? De eletricidade, e vibramos nas frequências de acordo com as nossas condutas morais, espirituais e mentais, né? O que acontece? Às vezes, nessas nossas diversas vivências, porque a gente sabe e a gente não acredita que é somente essa vida definidora de todas as nossas, do que acontecerá conosco na eternidade, né? Seria muito pouco para as nossas, para a nossa oportunidade de evolução, né?
A vida é uma escola e são várias escolas e são vários módulos e são vários graus e degraus, né, que a gente precisa passar por eles. Nesse caminho, muitas vezes, nós, enquanto seres energéticos e vibratórios, a acaba tendo uns curtos-circuitos, né? Aquele desequilíbrio energético, muitas vezes, né? Por vários motivos, né? Por desequilíbrio emocional, mental, espiritual, né? A dificuldade, né, que na verdade nós temos de relacionar com as pessoas, de relacionarmos com nós mesmos, né? E nesse momento que a gente tem esses hábitos psíquicos que são desequilibrantes, a gente acaba tendo esses curtos, né, na nossa frequência, fazendo com que a gente diminua a nossa luminosidade, né? A nossa evolução, que a gente interrompa um pouco ali, naqueles pontos, a nossa evolução. Então, boas condutas, bons níveis de pensamento, bons comportamentos, o trabalho em função do bem, aumenta essa frequência luminosa. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, na verdade, nós somos os verdadeiros moduladores de nossa energia. Não adianta você falar assim, não, aquela pessoa chegou e me deu uma baixa de energia. Não, a pessoa não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, é você que modula com seu nível de pensamento, com seu nível de postura, de conduta, toda a sua energia enquanto ser vivente, enquanto ser espiritual. Então, ninguém abaixa a energia de ninguém, né? E aí, gente, então, a questão da doença ou da saúde no espiritismo tem muito a ver com as nossas vidas passadas, com as nossas condutas de vidas passadas e também nessa vida. Não é somente de vidas passadas. Muitas pessoas, elas adquirem desequilíbrios nessa vida, né? Aí você pode falar assim, mas a tendência não é só a lei do progresso, a lei da evolução? Sim, aquilo que a gente evoluiu, tá? Ok. Mas muitas das vezes, aquele pontinho que você precisava evoluir, você não dá conta. E acaba que aquele pontinho tão difícil para você, você acaba se desequilibrando, né? Então, na verdade, quando a gente fala de doença dentro do espiritismo, nós estamos falando que houve um desequilíbrio mental. Esse desequilíbrio mental, por que a gente fala de mental numa dimensão espiritual? Porque, na verdade, mente não é cérebro, tá? Mente é consciência. E essa mente, ela é viva, ela é imortal. Então, o nosso nível de pensamento não está localizado no nosso cerebelo, no nosso hipotálamo, nas nossas sinapses nervosas. Ela está localizada na nossa consciência espiritual. Então, quando eu falo mente, eu estou falando de uma dimensão para além da física. Eu estou falando de todos os nossos comportamentos, de todo o nosso nível de pensamento enquanto seres espirituais que somos, né? Então, gente, quando a gente fala de karma, quando as pessoas falam de karma, por exemplo, né, fala assim, eu tenho diabetes, isso é um karma. O André Luiz, ele fala no livro Ação e Reação sobre isso, e ele diz o seguinte, o que significa karma? Karma significa ação e reação, causa e efeito. Né? Então não é alguma coisa colocada para você, você tem esse karma, você adquiriu esse karma, né? Que na verdade a gente não usa muito no espiritismo kardecista essa palavra, a gente fala de causa e efeito, ação e reação, mas ele faz essa analogia porque é muito comum no nosso meio as pessoas falarem, o karma da pessoa foi vir cega, o karma da pessoa foi ter problemas cardíacos. Fica parecendo que era uma coisa imposta, mas na verdade foi uma coisa produzida,
autoproduzida, né? Então a gente tem que estar muito consciente que nós não somos vítimas de nada, né? Que na verdade todos os nossos processos de saúde ou doença são resultantes do nosso nível de comportamento enquanto seres espirituais que somos. Isso tem que ficar muito claro, gente, porque senão a gente vai se vitimizar uma vida inteira, né? E vai sempre pedir milagres. E vai sempre pedir a cura física, como se aquilo não tivesse nada a ver com você. Como se nada daquilo tivesse dentro de uma lei de justiça e necessária para todos nós. Então, nessa perspectiva espiritual, né, nessa perspectiva do espiritismo, de alguma forma nos traz até um certo consolo, nos traz até uma certa lucidez, nos traz até uma certa resiliência, ou pelo menos deveríamos ter. Porque é muito triste, eu acredito, pessoas que não entendem que a doença é uma autoprodução, seja nesta vida ou em outras, porque muitas das vezes também as pessoas colocam muito assim: ah, mas fulano, né, tem uma vida tão regrada, não bebe, não fuma, né, não come carne vermelha e de repente apareceu com um câncer de pulmão. Como assim? Como assim? Que injustiça é essa? Não é? Eu já ouvi várias vezes esse tipo de comentário, né? E aí nós espíritas, né, a gente entende perfeitamente essas situações específicas. Seja nesta vida ou em outra, tem uma causa apropriada para aquela doença ter surgido. Né? Nada, o acaso é o nada e o nada não existe, né? Então tudo é uma questão de leis que regem o universo, que regem o mundo espiritual, né? E que na verdade são matematicamente organizadas para o nosso próprio bem, para a nossa própria educação, para a nossa própria evolução. Nada é feito para nos prejudicar. Isso também é muito importante a gente entender, né? Porque senão a gente vai ficar a vida inteira se vitimizando e entendendo que nós somos muito bons, que nós somos perfeitos e que nós não somos merecedores das mazelas físicas e mentais que muitas vezes a gente carrega, né? Então, na verdade, essa situação também não é no sentido de nos gerar culpa, mas é no sentido de nos gerar consciência, que é muito diferente. Muito diferente, né? Porque culpa nos paralisa, culpa nos martiriza, culpa nos faz sofrer, e isso é um desequilíbrio mental que a gente vai para o nosso campo energético, dá o curto-circuito lá, e aí a gente adoece ainda mais. Então é muito importante que a gente entenda isso como uma explicação e não como uma punição do universo em relação a isso, mesmo porque nós estamos no mesmo planeta, nós estamos mais ou menos na mesmo nível de evolução, né? Então, nós não podemos culpar ninguém por pecados diferentes dos nossos. Mazelas diferentes das nossas. Mas todos temos mazelas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós estamos adoecidos de alguma forma, né? E aí, quando a gente fala, né, dessa questão que é muito presente no espiritismo, né? Essa questão de entendermos as nossas mazelas, a gente também tem lá no Novo Testamento uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, do versículo 29 e 30, que Mateus fala o seguinte, né? Portanto, que ele fala, que é uma fala de Jesus. Ele fala assim: portanto, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado ao inferno.
se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado ao inferno. Olha que legal essa passagem. Nem é no Evangelho segundo o Espiritismo não, tá, gente? Eu estou falando de Novo Testamento, do Evangelho de Mateus. Porque já se tinha um entendimento, né, que a lei de justiça. E também nessa passagem diz pra gente o quê? Olha, é preferível você ter uma restrição, é preferível você saber lidar com ela, é preferível você entender essa limitação física ou mental que você tem, do que ser lançado ao inferno eterno. Porque o Antigo Testamento, né, era aquela questão, né? Se você peca e você não pediu perdão, vai para o inferno. E aí o Novo Testamento já dá uma tonalidade diferente. Peraí, não é assim, né? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, mas o esquerdo tá lá. Né? Você tem ainda chances. Isso pode ser somente um aprendizado. Isso é uma lembrança das suas mazelas espirituais e de conduta. É para te lembrar. É para você entender o que essa marca tem a te dizer, a te reeducar, a te explanar. Né? Então é muito legal quando o Novo Testamento fala isso pra gente. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem completa noção que todas as nossas limitações, ela vem para nos lembrar. Ela vem para nos orientar. Ela vem para nos dizer quem somos. Ou como estamos. Ou quais foram as nossas faltas? Ah, mas eu não lembro da minha outra reencarnação. Ah, você pode não lembrar totalmente, mas pelas nossas intuições, nosso sexto sentido, nossas dificuldades, a gente até às vezes fala assim, mas eu devo ter sido danada na última reencarnação, para eu merecer isso, não é? A gente sabe exatamente aonde mora as nossas fragilidades morais, que fazem com que sejam emanadas para nossa mente, com isso para o perispírito, com isso para o nosso corpo físico. Então, o aparecimento de uma doença, quando ela aparece no corpo físico, essa é a última dimensão do aparecimento de uma doença, porque antes dela aparecer no corpo físico, ela já apareceu no seu corpo mental, que é a sua consciência, antes mesmo dessa formação espiritual. O corpo mental, consciência mental, ela é antes mesmo do espírito. Aí que emana essas vibrações para o seu corpo espírito, que é lançado no seu perispírito, que é uma dimensão semimaterial, e enfim chega no seu corpo físico. Percebe? Então, quando você gera uma úlcera, aquela úlcera, ela foi gerada primeiramente no seu campo mental. E ela faz essa viagem até chegar no seu estômago. Então, uma doença não aparece no corpo físico. Ela aparece na sua dimensão mental consciencial. E a partir daí, ela caminha até chegar no seu corpo físico. Então, Jesus também fala, quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ô, gente, isso não é maravilhoso? Eu amo essa frase, assim. Eu acho fantástica, porque, na verdade, ele faz uma comparação do nosso nível moral com o nosso nível de saúde, de doença, de corpo. Né? Que, na verdade, é o real. Né? Na verdade, é a verdade. Se seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será luz. O seu corpo vai ser consequência da sua conduta moral, da sua conduta espiritual, do seu equilíbrio energético, da sua frequência, do seu espectro luminoso ou não, né? Então, muitas das vezes, a gente se questiona por estarmos passando por determinadas doenças. Muitas vezes, até às vezes não somos nós, mas são pessoas que vivem ao nosso redor e que nós amamos muito. Sempre tem. Eu mesmo estou passando por uma situação dessa nesse momento. Talvez até por isso que eu escolhi esse tema, né? E talvez por essas questões do Covid, que eu vou dar uma pincelada assim no final. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa questão dos nossos olhos. Quando Jesus fala dos nossos olhos, ele está dizendo do nosso coração, né? Ele está dizendo da nossa emanação. O que a gente está vibrando, o que a gente está pensando, o que nós estamos vivendo, como nós estamos relacionando. Essa relação íntima com a gente mesmo e uma relação fora, né? E aí, a primeira pergunta que muitas das vezes a gente tem que questionar, né? É: por que adoecemos? Por que a gente adoece? Porque há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio a ser retificado, a ser modificado, a ser melhorado. Isso é importante. Agora, mais importante, por que adoecemos? Para que adoecemos? Para que adoecemos? Para a nossa evolução. Talvez, se nós já estivéssemos num nível de consciência espiritual melhor, não precisávamos adoecer, porque a doença é uma lembrança, como eu disse, né? É uma forma de nos alertar que algo não esteve bem e não está bem, né? E aí, é muito importante nos lembrar para que a gente não erre novamente, pelo menos no mesmo ponto. A gente vai continuar errando por muitos e muitos milênios de anos e reencarnações para frente, sim, né? Porém, o mesmo erro, bater na mesma tecla. Então, é muito importante que a doença seja vista como oportunidade de lembrar e, mais ainda, de retificar e melhorar, né? E aí, gente, então, na verdade, a gente tem que entender que nós temos duas particularidades que a gente precisa refletir: doentes e doenças. É outra situação também muito legal da gente pensar e refletir, né? Eu fiz uma análise didática, né, um pouquinho das minhas reflexões filosóficas e tudo mais. Eu acho que existem dois tipos de doença, né? É lógico que existem mais, mas didaticamente, só para a gente compreender e conversar, né? As autoformadoras, a gente autoelabora algumas doenças pelos nossos sentimentos, pelas nossas angústias, pela nossa baixa autoestima, né? Alterando o nosso estado mental, desequilibrando a nossa energia, a nossa frequência espiritual. Com isso, a gente gera um desequilíbrio aí e a gente adoece. Tem esse tipo de doença que é nosso, né? Essa falta de auto-amor. E tem as doenças que são as doenças reparadoras, aquelas que a gente provocou o mal, o dano a alguém. Vou utilizar um exemplo super simples, mas isso não é uma coisa que vocês têm que pegar como padrão, não, tá, gente? Por favor, é só didaticamente para uma conversa. Então, vamos supor que numa vida anterior, né, eu matei alguém, dei um tiro no coração de alguém.
E aí, como oportunidade, eu vou para a erraticidade, eu passo um tempo no plano espiritual, e numa nova oportunidade de reencarnatória, ali no projeto espiritual, o mentor vira para você e fala assim, olha, você sabe que você matou alguém, né? E que você tem essa impulsividade dentro de você ainda. Então, como forma de você sempre lembrar disso inconscientemente, para você ter uma vida mais comedida, para você tentar se acalmar, para você tentar se autocuidar e cuidar dos outros, você vai com uma lesão que você provocou, na verdade, não fomos nós que provocamos, mas você está aí com uma lesão perispiritual cardíaca. Você vai com distúrbios cardíacos, né? E aí é uma doença como uma reparação. Então, existem essas duas possibilidades. Uma doença que a gente não tem um alto amor e com o outro tipo de doença que a gente não teve amor ao próximo, né? Então, ela vem como reparação. E aí, quando a gente fala também de doentes e doenças, né? Cada um de nós, diante dessas provas, porque a gente pode pensar doenças como provas e até mesmo às vezes em alguns momentos expiações quando elas são muito severas, né, elas são muito limitantes, né? A gente pode pensar também que existem pessoas e pessoas nessa relação com essa doença. Então vamos supor, tem várias pessoas que têm cânceres, né? Você pode pegar o mesmo diagnóstico para 10 pessoas e cada uma delas vai viver e relacionar com o câncer de uma forma. Uma pessoa vai ter ódio, rancor, raiva e não colaborar com o tratamento. Outra pessoa vai ser completamente resignada, vai entender aquele processo, né, para ela. Outra pessoa vai se alienar, isso não é comigo, e pronto, acabou, e não vai se conscientizar do propósito daquela doença. Então, na verdade, o diagnóstico não faz muita diferença. O que faz a diferença é o doente. É como aquela pessoa vai entender esse processo, com otimismo, com pessimismo, com raiva, com consciência, como vítima ou como próprio protagonista dessa situação. Então, todas essas variáveis, elas vão fazer um contorno e um aprendizado e uma evolução maior ou menor de cada um de nós. Então, muitas vezes, você vê pessoas que têm, aos nossos olhos, uma doença muito limitante, mas ela vive de uma forma tão pacífica e tão serena diante daquela limitação, né? Que ela está aprendendo com aquilo. Ela está usufruindo daquilo, né? Ela está aproveitando a oportunidade. A gente chega a falar assim, eu trabalho no SUS, então eu tenho muitas dessas oportunidades de ver pessoas, né, que são extremamente serenas diante de diagnósticos terríveis aos nossos olhos, né? Então, gente, muitas das vezes o nosso olhar para a doença é diferente do olhar da própria pessoa que é doente, né? E às vezes uma falta de um pedacinho de um dedo para uma pessoa é um caos, é um sofrimento absurdo. E ela se sente extremamente vitimizada, agredida, exposta, prejudicada, né? E ela não consegue conviver bem com aquela falta do pedaço daquele dedo, né? Então, na verdade, qual é o ensinamento importante que o Espiritismo traz? Olha, primeiro, você não é vítima de nada. Segundo, a doença é oportunidade. É caminho para a sua evolução. Se a gente já coloca essas duas situações primeiras na nossa relação enquanto conviver com as nossas doenças e as doenças das pessoas que a gente ama, não só da gente, né, gente? Às vezes a gente sofre com a doença de alguém muito próximo, né?
e a gente também entender esse processo importante para a vida do outro, isso também ameniza a nossa dor, né? Então, ter uma relação positiva com as nossas limitações, com as nossas doenças, já é um grande passo. Ai, meu Deus, então o que eu faço? Parece que travou, gente. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha, aí eu tô voltando, tá? Então, gente, temos um corpo espiritual que faz a diferença da manifestação das doenças em nós, da dimensão que a gente tem com relação a elas. O próprio Covid é a prova verídica disso, né, gente? Olha só, pessoas que morrem, pessoas que são assintomáticas, pessoas que eram pessoas vulneráveis, né, ditas diabéticas, hipertensas, obesas, cardíacas, pegam Covid e saem da situação, jovens atletas que pegam Covid e morrem. Olha que exemplo mais interessante, que como um vírus é capaz de manifestar de diversas formas nos seres humanos. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, cada um de nós temos um potencial de consciência em relação a isso, né? Voltou, gente? Tá travando um pouquinho, né? Melhorou? E aí, tem no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no 8º capítulo do Evangelho do Espiritismo, no item Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, eles nos recomendam o seguinte, é uma prece, né? Em nossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Olha que legal essa passagem do Evangelho, né? É a consciência que, na verdade, a nossa doença maior, ela mora no nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico, ele somente é um reflexo. Então, o que adianta eu curar um corpo físico se eu não curar a intenção, aquilo que formou aquela doença? Provavelmente a doença volta. Seja nessa vida ou em outra vida, ela vai voltar. Porque enquanto não se resolve aquele sentimento oriundo daquela doença, do nosso campo mental, ela vai ter recidiva, né? Por isso, muitas pessoas curam do câncer, muitas pessoas curam e depois voltam a ter. Porque a cura interior não se deu da forma como deveria se dar, né? Então, quando Jesus curava as pessoas, ele falava assim, a tua fé te curou. Ou se não, falava assim, vá e não peques mais, quer dizer, não fale mais. Não crie desordem, não crie desequilíbrio, porque ele sabia que se a pessoa voltasse a pecar, né, que no caso é a má conduta, o trabalho para o mal, etc e tal, ela iria adoecer novamente. Ela iria passar por situações difíceis novamente, né? Porque isso é um aprendizado que a gente tem que aprender de fato, porque senão a gente volta a sofrer as mesmas mazelas, né? E aí, gente, eu lembro de uma história que eu tinha uma amiga que eu amava muito e ela era de uma família que não era espírita, eu já era espírita nessa época, e ela sofreu muitos anos com um câncer que iniciou na mama e depois foi tendo metástases para tudo quanto é lugar e tudo mais. E aí eu lembro que na semana final da vida dela, que ela estava hospitalizada, ela estava muito ruim, e eu lembro que eu tinha tido uma conversa com ela, que ela virou para mim e falou assim,
Cris, eu tô cansada, eu não aguento mais lutar com essa doença. Eu ainda tive a oportunidade de virar para ela e falar assim, você tem direito de estar cansada. Você já aprendeu o que você tinha que aprender. Você não tem que tirar nota 10. Você agora tem que se entregar em Cristo. E Ele vai fazer a vontade dEle. Né? Você já passou pelo aprendizado que você tinha que passar com essa doença. Você não precisa disso mais. Você não precisa lutar contra isso mais. E aí eu lembro que no hospital, a família muito desesperada, porque ela estava muito descompensada e tudo mais, eles chamaram, né, um pastor, né, para rezar, né, para orar na minha amiga. E aí o pastor virou e falou assim, ela vai ficar curada, né? E aí, ok, nessa noite ela desencarnou. E aí depois a mãe dela veio pra mim e falou, né? Uai, que estranho. Eu fiquei tão feliz quando o pastor disse que a minha filha ia estar curada e de repente ela morre. Eu entendi completamente, né? Eu virei pra ela e falei assim, mas a cura, qual cura que a senhora estava pedindo? Qual cura que a senhora acreditou? Que cura talvez seja essa que Deus quis mostrar para nós todos? É a cura do espírito. Porque ela desencarnou naquele dia, né? Não foi coincidência. Foi um desprendimento, foi um aprendizado de 12 anos de luta contra um câncer. Ela estava cansada e ela já tinha aprendido o que ela tinha que para aprender. Né? E tinha mesmo, porque ela era uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa que nessa vida ela só fez o bem e o bom, né? Então foi aquele tempo que ela precisava ali resgatar aquelas questões dela, só dela, que ela sabe, que ela levou para o plano espiritual, que ninguém sabe, que a gente não tem que ficar julgando ninguém, né? E foi muito bom aquela cura espiritual, aquele alívio, né? Então, eu também tenho um amigo, um grande amigo, que é um padre, o padre André. E aí, outro dia, eu tava desabafando com ele, né? E aí ele virou e falou assim, sempre coloca um mantra na sua vida, né? E todas as vezes que você tiver doente ou tiver com algum parente que esteja passando por alguma doença, você diz assim, Senhor, afaste-me de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade de Deus. Gente, olha que maravilhoso. O que é a vontade de Deus? É a nossa escola. É o nosso aprendizado. A nossa oportunidade de retificação. O nosso conserto. A nossa reforma. Oh Deus, tá, tudo bem. Eu sei que eu errei. Tenha misericórdia de mim, né? Mas que seja feita a sua vontade. Eu me resigno e eu aceito o aprendizado proposto. Então, até o catolicismo, né, traz esse aprendizado muito parecido com o nosso, né? Talvez não nessa dimensão que nós estamos conversando aqui, mas já com uma proposta assim, olha, me alivie desse sofrimento, porque eu acho que o espírita pode pedir também, né, gente? Não tem problema não, né? Muitas vezes a gente fala assim, a gente é muito matemático, muito racional, né? A gente fala assim, não, eu só tô passando por isso, é porque eu tenho que passar por isso. Mas Deus é Pai, Deus é amor. A gente não pode esquecer disso. Né? Muitas vezes eu falo assim com Deus, Deus, eu sei que é uma prova necessária para a minha vida. Eu sei que isso que está acontecendo com o meu corpo, com o corpo da vida de pessoas que eu amo, é necessário para mim e para as pessoas que eu amo. Eu sei que é um aprendizado, né? Mas, por favor, me dá uma forcinha. Tá difícil, Pai do céu. Me coloca nos seus braços. Não tem problema a gente pedir, gente. Não tem problema. Isso é sinal de humildade. Isso é sinal de dizer assim, Deus, eu estou em suas mãos, me acolha. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente cria até força para a gente conseguir passar pela prova e a gente aprende até mais. Então, é uma relação de justiça, mas é uma relação também de amor.
né? Eu acho que Deus fica lá assim, ai tadinho, meu Deus do céu, ai Jesus. Não, eu acho que Deus sofre com a gente, né? Quando a gente está sofrendo e a gente não consegue aprender com isso, não é? E aí, gente, tem uma passagem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo também, que é o Cristo Consolador, né? Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E Emmanuel disse, né? Compreende bem, ele fala isso para Chico, sobre essa passagem, Jesus não nos promete curar-nos fisicamente. Isto seria retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos, né? Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Essa passagem com Emmanuel e Chico foi porque Chico tinha um problema muito grave, desde muito cedo, antes mesmo do seu trabalho mediúnico, do olho esquerdo, né? Chico era praticamente cego do olho esquerdo, né? E aí, às vezes, ele reclamava com Emmanuel, né, sobre isso. Teve até uma passagem que as pessoas falam, né, que um dia o olho de Chico sangrava tanto, que ele falou para Emmanuel, Emmanuel, hoje eu não consigo trabalhar. E a casa da prece estava assim de gente. E o olho sangrando. Aí Emmanuel, muito rígido, né, consciente da necessidade de Chico de evolução também, né? Todos nós estamos aqui na evolução, né, gente? Ele vira para Chico e fala assim, o seu olho esquerdo está sangrando, mas o seu direito está enxergando. Pode ir trabalhar, porque várias pessoas te esperam. Foi aonde Chico fala, né? O espírita, mesmo chorando, ele vai e ajuda o próximo, né? Então, essa foi uma passagem de Chico com Emmanuel, né? Que Emmanuel fala, né? E aí depois Chico também, nesse diálogo, vira e fala assim, esse olho me trouxe vários aprendizados, mas um deles, o mais importante, foi eu entender o sofrimento alheio. Toda dor do outro é importante. Então, para que eu entendesse mais a dor do outro, eu tinha a minha própria dor. Olha só, ele aprendeu com o olho esquerdo dele, doente, a empatia. Olha que fantástico. Isso, Chico. Você imagine nós, que necessitamos tanto de outros e variados e diversos e básicos aprendizados, né? E aí, gente, eu penso, né? Quais os tratamentos, então, que nós deveríamos fazer conosco mesmo, né? Para que a gente possa passar por essa doença como uma providência, como um caminho da evolução e não ficar muito com raiva dela, mas sermos conscientes que é um caminho para nossa cura. Para nossa cura. Para nossa cura espiritual, que é a mais importante. Primeiro, é a disciplina mental, né? O otimismo, o equilíbrio mental, o amor, o afeto, a compaixão, os bons sentimentos. Isso traz uma desintoxicação mental, que é a nossa parte mais sutil e mais importante de todo ser vivente. Então, a disciplina mental, né? Depois dessa disciplina mental, a reforma íntima, né? O trabalho no bem, o trabalho no bom, a gente saber distinguir o certo do errado, a busca incessante pelo trabalho no bem, seja pensamento prático de todos os níveis e de todas as dimensões, né? O culto no lar é super importante, é também tratamento, é você trazer para dentro da sua casa e para o seu campo ambiente luz, para te ajudar no dia a dia das suas aflições, né? Água fluidificada, todo mundo aí com a aguinha fluidificada, também é tratamento, é remédio para reforçar a sua energia, para melhorar a sua frequência luminosa,
né, combinadas com a sua atuação ao bem do mental, claro, né? As pomadinhas Vovô Pedro, os passes, as curas, até a desobsessão é uma forma de tratamento também. Por quê, gente? Porque a partir do momento que você é obsediado, que você tem lá os nossos amiguinhos não muito amigos, né, ali influenciando, quando você busca ajuda no centro, quando você está disposta a melhorar, né, quando você passa por um processo de desobsessão, o próprio ser que ali está, né, de alguma forma simbiotizado com você por faltas que provavelmente nós provocamos, ele começa assim, ó, essa fulano tá mudado, esse fulano tá melhorando. E aí você vai limpando esse campo energético também, vai aprendendo a rezar, a mentalizar positivamente para aqueles seres também que estão ali perto de você e necessitando de ajuda e de autoajuda também, né? E aí, gente, nesse momento, quando a gente vai para o término, não é, para a finalização do nosso encontro hoje, é pensar que toda doença é oportunidade. Toda doença é o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, nós ainda precisamos adoecer. Nós ainda não precisamos adoecer, na verdade. Nós ainda estamos doentes, né? Mas no processo que é importante para a nossa trajetória. E isso é muito importante para que a gente faça uma limpeza. E essa cura, ela precisa começar lá no nosso campo mental. E esse campo mental vai fazendo essa higienização, essa faxina para a nossa redenção, né? O Cláudio está perguntando assim, não acredita que as nossas trajetórias são necessárias, embora tentemos abreviar ou pegar atalhos não condizentes com a nossa natureza intrínseca? Não acredita que as nossas trajetórias são necessárias? Embora tentemos... Claro, todas as nossas trajetórias são necessárias, inclusive no caminho da doença, inclusive no caminho da tristeza, inclusive no caminho da felicidade, né? Todos os nossos caminhos são redentores. Nesse caso aqui, é o caminho da doença, que às vezes, para determinadas pessoas e para nós mesmos, é a única forma de aprendizado necessária e que vai ser significativa para a nossa mudança. Perfeito, é isso mesmo, né? Então não há erro. Não somos vítimas. Tá tudo sobre o controle da nossa programação espiritual, muitas vezes das nossas escolhas, e a gente esquece, né, gente? A gente esquece que a gente falou assim na nossa programação espiritual. Ah, então tá, eu vou ter um filho autista, né? Eu vou conviver e para aguçar minha paciência. Aí quando chega aqui, no plano dos encarnados, eu tenho um filho autista. Ah, mas eu não mereço na hora. Como assim? Né? É mais do que necessário. E como eu agradeço essa oportunidade de tê-lo. E como eu agradeço a oportunidade pelas minhas mazelas físicas, pelas minhas dificuldades respiratórias que eu tenho, as minhas alergias. E cada um de nós que estamos aqui nesse momento sabemos exatamente onde mora a nossa doença e por que ela mora nesse lugar, nessa parte do nosso corpo, nessa parte da nossa mente, nessa nossa dificuldade. Cabe a nós tentarmos ao máximo ressignificar isso na nossa vida, aproveitar o aprendizado e não adquirirmos mais desequilíbrios para a nossa vida, né, gente? Porque a gente adquire muito, né, gente? Com a nossa má alimentação, com os nossos vícios, com a nossa falta de atividade física, com a falta de beber água, né? Com a falta de oração, com a falta de mentalização, com a
falta de prática do bem. Isso tudo nos adoece. E aí a gente vai adquirindo outras mazelas, não é isso? Então é muito importante que esse estudo entenda também que o que nós estamos passando nessa pandemia, nós escolhemos passar. Muitas vezes as pessoas escolheram desencarnar nessa pandemia. Muitas vezes as pessoas escolheram estar na linha de frente da pandemia. Muitas vezes as pessoas vão ficar com lesões em função do Covid. E tudo isso está no planejamento coletivo de uma sociedade, uma nova consciência coletiva. Isso tudo vem para nos ensinar a amar. Todas as doenças vêm para a gente passar a nos amar, para que a gente possa amar o outro, para que a gente possa se autocurar, para que a gente possa curar o outro. Não adianta você dar passe no centro espírita se você também não se dá esse passe. Não adianta você rezar para o outro se você não está rezando para você mesmo na sua própria transformação. Tudo começa em nós, para sermos capazes de dividir. Ah, mas aí eu não vou estar pronto nunca. De fato, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só não pode esquecer de nós, que somos a principal ferramenta da nossa autocura. Então não tenha medo da doença. A doença também é providência. Agradeço de coração todos aqui presentes. Claudinho, Etezinho, Jéssica, Fernanda, Camila, Thelma, Patrícia, Heloísa, Vaninha, Geralda. Tantas pessoas passaram por aqui. Carolina Castro, Bia, tantas pessoas bacanas que estiveram comigo essa noite. E esse é o último estudo da Casa Girassol desse ano de 2020. E eu queria agradecer, gente, a oportunidade de trabalho que a Casa Girassol sempre me dá, para que eu esteja... Amanda, querida, muito obrigada pela sua presença, né? Obrigada pela oportunidade de trabalho que vocês me dão, que é o caminho da minha redenção, o caminho da minha reforma íntima, a necessidade que eu tenho de evangelizar para a minha evolução, isso é importante, né? E que a gente possa não entender, esse ano de 2020 foi o pior ano que nós vivemos, ou será que não foi o melhor? Para a gente entender tantas coisas que a gente não entendia, para a gente valorizar a nossa liberdade, para a gente valorizar o outro, para a gente valorizar a nossa saúde, para a gente saber que a minha saúde depende da coletividade, depende do outro, depende do outro estar bem, do outro estar comendo bem, do outro ter uma casa, do outro ter um dinheiro para poder comprar uma máscara. Eu acho que 2020 não foi o pior ano da gente, porque a doença veio como providência necessária para que nós repensemos toda uma vida. Nós estamos tendo a oportunidade de ressignificar todas as nossas relações, toda a nossa prepotência. Então, que essa passagem cronológica de 2020 para 2021, que seja uma passagem, uma mudança conscienciológica. Porque se não for, nós ainda vamos perpetuar muita dor e sofrimento, né? Então, que essa mudança seja algo de dentro para fora. Que essa cura venha de dentro para fora. Não adianta vir vacina se você não está pronto para recebê-la e para que ela tenha um efeito transformador de cura dentro de você. Remédio nenhum cura ninguém. Porque o remédio é a nossa mudança espiritual. Que assim seja. Recebam o meu abraço em cada coraçãozinho aí
que eu amo muito. Todas as pessoas que estavam aí eu amo muito. Boa noite para vocês. Vamos fluidificar nossa água e eu vou terminar o estudo cantando. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Gratidão a vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Como é que eu paro? Certo. Como é que eu paro? Encerrar aqui, ó. Encerrar.